Boa tarde, senhoras e senhores. Inicialmente, agradecer à Biblioteca Nacional, que nos abre esse espaço, lindo espaço, para a nossa série Sons do Brasil, realizado pelo Instituto Cultural Música no Museu, que nós temos muita alegria de poder transmitir e passar a vocês todos essa riqueza musical brasileira. Hoje, nós vamos dar a nossa ênfase ao Nordeste, onde tem a pluralidade cultural e pode ser vista nas danças, nos ritmos e nos cantos. A sonoridade uniu batuques e síncopes africanas, as danças e os instrumentos de sopro das comunidades nativas com toques da música erudita e religiosa, bem como das fanfarras militares dos europeus. Diferentes agrupamentos europeus chegaram à região ao longo do período colonial, holandeses, espanhóis, portugueses, franceses, deixando a sua contribuição. Mas isso tudo será mostrado para vocês pela pesquisadora Aura Domenech, a quem vou dar a palavra em seguida. Mas não queria deixar de registrar a alegria que a gente tem de poder fazer um projeto desse com o apoio do Ministério da Cultura e que nos proporciona mostrar a pujança da música brasileira. Nós já fizemos as apresentações ao vivo da música de cada região, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e agora estamos fazendo palestras que vão até dezembro, cada mês, com foco de uma região. Começamos com a região Norte, no mês de agosto, agora em setembro nós estamos fazendo região Nordeste, em outubro faremos a região Sul, novembro Centro-Oeste e dezembro terminamos com o Sudeste. Então nós temos oportunidade de mostrar a vocês essa pujança e mostrar também, quer dizer, como a música brasileira se criou raízes e hoje é exportada e hoje tem também uma grande repercussão internacional. Então, mais uma vez, agradecendo a Biblioteca Nacional, que nos abre esse espaço, e a sua direção, a sua equipe toda, o pessoal da filmagem que está gravando também, e dizendo que nós estamos passando também pelo canal do Música no Museu. Então, nós teremos isso registrado no nosso canal a partir de hoje, que fica disponível para todos vocês entrando no YouTube e acompanhando. Então, dando a palavra, então, a Áurea Domenech, que é a nossa pesquisadora, que vai apresentar essa palestra Sons do Brasil, com ênfase na região Nordeste. Boa tarde, atencioso público presente e aquele que nos acompanha pela internet. Como disse o Sérgio, hoje o nosso tema é a música da região Nordeste, nossa região predileta no Brasil. Não por acaso, a Bahia cunhou um epíteto para nós, cariocas mais baianos do Brasil. Isso foi quando do lançamento da Casa Invisível na Academia de Letras da Bahia. A região Nordeste compreende 9 estados, a saber: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. A região Nordeste tem o maior número de estados, se cotejar das outras regiões, além de ter o maior litoral do país. 1.100 quilômetros banhados pelo Oceano Atlântico. Com este vasto litoral, a Bahia tem o maior número de praias do Nordeste e, consequentemente, do Brasil. E a segunda maior baía, que é a Baía de Todos os Santos, só perdendo para a Baía de Benguela, na África. Essa situação geográfica tão magnífica foi celebrada por nós no livro A Casa Invisível, lançado primeiramente na Academia de Letras da Bahia, e cujo prefácio foi escrito pelo historiador e membro da ALB, Dom Emanuel W. do Amaral, arquiabade primaz do Brasil. Sobre ele e sobre a música do Mosteiro da Bahia, falaremos mais tarde. Segue a apresentação de Bahia de Todos os Santos e de Santa Dulce também, com as cordas de violino da canção Você é Linda, de Caetano Veloso, considerado pela crítica o maior poeta, músico vivo do Brasil.
Além do litoral, a região Nordeste é caracterizada por diversas paisagens, como o sertão semiárido e a zona da Mata Atlântica. É considerada o berço do Brasil, pois foi a primeira região do país a ser colonizada, o que lhe conferiu uma rica diversidade cultural. A região apresenta climas variados, desde o tropical úmido da zona da mata até o semiárido sertão, com muito altas temperaturas ao longo do ano. A região Nordeste oferece uma riqueza cultural e natural única, com o maior número de estados, o maior carnaval do mundo, que é o de Salvador, o maior parque de toboáguas do mundo, o Beach Park, em Fortaleza, no Ceará, e um vasto patrimônio histórico e arqueológico, como as cidades coloniais de Olinda e São Luís e as inscrições rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara, além de paisagens que exuberam nos lençóis maranhenses. A música do Nordeste é extremamente diversa. Abrange ritmos como o forró, o baião, o xote, o frevo, o maracatu e o axé. Além de estilos contemporâneos como o mangue beat e o peseiro. Esses estilos musicais são marcados pela fusão de influências africanas, indígenas e europeias, com os instrumentos característicos como a sanfona, o triângulo, a zabumba e os tambores, é claro. Esses estilos e ritmos tradicionais são o forró, que é um dos gêneros mais populares, composto tipicamente por sanfona, zabumba e triângulo. O baião, um ritmo com origem no lundu africano e nas danças indígenas, caracterizado pelo uso da viola caipira, sanfona, zabumba, entre outros instrumentos. O xote, um ritmo do forró que é mais lento e dançante. O frevo, um ritmo com fortes influências do maxixe e da quadrilha, tocado por orquestras de sopro e percussão, especialmente em Pernambuco. O maracatu, que é um ritmo de origem religiosa africana que envolve tambores, alfaias, ganzais e outros instrumentos. O chachado, um ritmo ligado ao som de sandálias e versos cantados, popular no sertão nordestino. O axé, originário da Bahia, é um ritmo vibrante e dançante. Temos também o samba de roda, que é uma manifestação cultural com forte base afro-brasileira que envolve danças e música. Os estilos e movimentos mais recentes são Mangue Beat, que é um movimento cultural surgido no Recife no decênio de 90, misturando o rock, a música eletrônica e os ritmos regionais como o maracatu e o frevo. O peseiro, um dos ritmos mais populares do Nordeste, atualmente em alguns estados como o Ceará. Artistas e influências. A primeira música gravada no Brasil... Cantado pelo baiano para casa Edson, Rua Doutor 107. Essa primeira música gravada no Brasil tem-se como Xisto Bahia, baiano, como a primeira música cantada no Brasil, porque foi a primeira música que foi gravada. Por isso que é considerada a primeira música, embora a primeira música, claro, não é essa. A música se chama Isto é Bom. Levanta a saia, mulata, não deixe a renda gastar, e a renda custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. Se bom, se bom, se bom que dói, se bom,
Xisto Bahia de Paula, cantor, compositor, violonista e teatrólogo baiano, nasceu em 1841 no bairro do Santo Antônio, além do Carmo, em Salvador, ali onde temos também aquela escada, a escadaria, que foi o cenário de O Pagador de Promessas, que todo mundo deve conhecer. Ali se chama Santo Antônio, além do Carmo, foi ali que ele nasceu. Na cidade da Bahia, como era chamada Salvador pelos antigos. Filho do major do Exército Francisco de Paula Bahia e de Teresa de Jesus Maria do Sacramento Bahia, era o caçula dos irmãos Soter, Francisco Bento, Horácio e Eulália, e recebeu apenas a instrução primária. Aos 17 anos, já cantava as suas primeiras modinhas. É dele a primeira canção gravada no Brasil. As outras composições dele famosas são Ainda e Sempre Modinha, A Mulata Lundu com Melo de Moraes Filho, Isso é Bom, O Camaleão, O Pescador, Lundu com Arthur de Azevedo, Preta Minha, cançoneta atribuída somente a Ernesto de Souza, Tirana, que é uma modinha, e Iaiá, Você Quer Morrer, que é outro lundu. E o que vem a ser lundu? O lundu é uma manifestação musical e coreográfica de origem africana que se desenvolveu no Brasil, introduzida pelos escravos angolanos do século XVIII, tornando-se parte da identidade cultural brasileira. Caracteriza-se pela sensualidade, com dançarinos em movimentos de quadril, sob o som de batuques, simulando um ritual amoroso. O lundu foi por muitos anos censurado pela Igreja Católica, que o considerava profano e imoral. Origem e influências. A cultura africana, a dança tem fortes raízes, especialmente trazida pelos escravos de Angola. A confluência cultural foi forjada pela confluência de elementos africanos e ibéricos, sobretudo portugueses, que contribuíram para a formação da identidade musical brasileira. As características e a coreografia são ritmo e movimentos. Os dançarinos formam uma roda que acompanha o ritmo com o gingado e o balanceio dos quadris. A dança de roda, geralmente praticada como dança circular, onde um dançarino se destaca no centro para exibir seus movimentos individualmente, enquanto os outros batem palmas. O simbolismo é que os movimentos simulam um ritual de amor e envolvimento entre homem e mulher, que termina com a entrega da mulher ao dançarino. Muita controvérsia permeou o lundu e a sua popularidade, a despeito disso, foi crescendo. A sensualidade do lundu provocou esta censura da Igreja Católica. Apesar da censura, ele se popularizou entre as elites europeias e luso-brasileiras e chegou a ser apresentado em salões, bailes, teatros em vários países da América Latina. Na preservação do lundu, nós temos o marajoara, que é uma modalidade mais comportada, conhecida como lundu marajoara, ainda é cultivado na ilha de Marajó, no Pará e em outras regiões do norte e nordeste do Brasil. É considerado uma importante manifestação afro-brasileira e uma das bases da cultura brasileira, com a sua conservação sendo fundamental para a manutenção dessa identidade. E o que dizer de Xisto Bahia, como introdutor do lundu, com a canção Isso é Bom? Apesar de profícua a sua produção artística, a vida de Xisto Bahia foi marcada por altos e baixos, em especial nas questões financeiras. Mesmo assim, o vigor de sua obra resistiu ao tempo, com um talento lembrado e celebrado até os dias atuais. O espaço Xisto Bahia vem reforçar a importância histórica deste grande homem para a arte e a cultura da Bahia. O Espaço Xisto Bahia é um teatro público que pertence ao governo do estado da Bahia, localizado no subsolo da Biblioteca Central, no bairro dos Barris, em Salvador. Ele é um espaço cultural e teatral onde ocorrem apresentações, lançamentos de livros e outros eventos.
e foi nomeado em homenagem ao antigo teatrólogo baiano Xisto Bahia, esse tão importante artista brasileiro. Luiz Gonzaga, conhecido como Rei do Baião, foi um dos primeiros a divulgar a música nordestina Brasil afora. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, os chamados Doces Bárbaros. Um capítulo especial e longo teria de ser dado, a rigor, ao maior movimento musical acontecido no Brasil. E por que falamos assim? Por que dizemos que foi o maior movimento? Porque foi revolucionário, o que representa de imediato um movimento. As outras mudanças todas que tivemos na música, com o surgimento de novos estilos, não se compara àquilo que Caetano criou e que era, em seu âmago, uma contestação à ditadura militar. O tropicalismo foi, de pronto, uma contestação ao que estava acontecendo no Brasil à época. O governo que se instaurou no nosso país, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. As pessoas da minha geração sabem que Caetano foi para o exílio em Londres em 1969, após ser preso pelo regime militar no Brasil. Ficou preso, primeiramente em uma solitária, no 1º Batalhão do Exército, na Tijuca, e depois na polícia do Exército da Vila Militar, no subúrbio de Deodoro, ambos no Rio de Janeiro, durante 4 dias. Foi detido em 1968 e 1969, antes de ser exilado em Londres. Ele viveu no exílio por 2 anos e meio, período no qual lançou discos como o álbum Caetano Veloso, de 1971. Em 1969, Caetano e Gil foram presos, Gilberto Gil, foram presos pelo regime militar, pela ditadura militar brasileira. Após a prisão, foram exilados em Londres. Nesse período, ele gravou discos como esse que eu citei há pouco, Caetano Veloso, 1971, que expressa sua melancolia e a solidão do exílio. Banidos tiveram o exílio na Inglaterra. Porém, o Long Play London, London surgiu ali, onde Caetano conheceu uma nova cultura, mas teve que arcar com os custos financeiros da viagem e da estada. Foi dada a ele a oportunidade de fazer um último show no Teatro Castro Alves, que foi arrecadado na época, serviu para custear esse exílio. Nós assistimos a esse show em uma das várias estadas que fizemos na Bahia. Havia todos os anos, nas férias de janeiro, um show tropicalista que se chamava Festival de Verão. O relato que ora apresentamos está em seu livro Verdade Tropical, uma compilação de 500 páginas que trata da Tropicália, dentre outros assuntos instigantes. A Tropicália é sempre assunto preferido dos brasilianistas ao redor do mundo e dos professores brasileiros acreditados nas universidades no exterior.
é assunto vasto e riquíssimo, que, como acentua o próprio Caetano na obra-prima que escreveu, a luta pela superação da opressão de classe e da humilhação colonial imperialista nunca me abandonou. Não digo isso para agradar a ultrapassada, como nós prevíamos, onda esquerdista que criou uma aristocracia de espírito tola e, na prática, talvez regressiva entre nós. Digo porque a questão que desejo ver enfrentada é grande. Foi pensando em um velho samba de Noel Rosa chamado Coisas Nossas, diz Caetano. Em especial a linha queria ser pandeiro para sentir o dia inteiro a sua mão na minha pele a batucar. Imaginei uma canção que tivesse temática e estruturas semelhantes, só que com o caso de Alegria, Alegria, não ficasse no tom simplesmente satírico e valesse por um retrato de um movimento do Brasil de então. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, como em Brigitte Bardot. O sol, nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou. Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores, vãos. Eu vou. Por que não? Por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola. Sem lenço, sem documento, eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem nome e sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou. Sem lenço, sem documento, nada no bolso, nas mãos, eu quero seguir vivendo amor. Eu vou. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Artistas como o tropicalismo também ajudou a moldar uma nova era da MPB. Esses artistas foram representantes do movimento Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé e os Mutantes, com Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias. Outros artistas importantes e colaboradores foram Nara Leão, Torquato Neto, Rogério Duprá e Capinã. Eles revolucionaram a música e a cultura brasileira ao misturar elementos da cultura jovem global, como o rock, com a música brasileira e a vanguarda erudita, sempre com uma forte veia crítica e experimental. Cantores e músicos principais. Caetano Veloso, o líder e força criadora do movimento. Gilberto Gil, compôs e tocou músicas que foram marcos do movimento ao lado de Caetano Veloso. Gal Costa, sua voz única, afinadíssima e interpretações ousadas foram essenciais para a estética tropicalista, com músicas como Baby. Tom Zé, outro compositor baiano que participou ativamente do movimento. E os Mutantes, com a banda formada por Sérgio Dias, Arnaldo Batista e Rita Lee, que trouxe a energia do rock e da psicodelia para o tropicalismo. Nara Leão, cantora que também participou da Tropicália, ou Panis e Circenses. Rogério Duprá, maestro e arranjador que uniu a música erudita à cultura pop, fundamental para a sonoridade do movimento. Torquato Neto e Capinã, poetas e letristas que contribuíram para a complexidade das canções tropicalistas. Para falar do primeiro Estado brasileiro, que é e sempre foi o primeiro,
temos de prestar homenagem àqueles que, com multitalentos, muita garra e devoção, fazem do Nordeste a riqueza maior deste tesouro que é o Brasil. Santa Dulce, Augusto Teixeira de Freitas, Aleomar Baleeiro, Rui Barbosa, Maria Quitéria, Joana Angélica, Maria Filipa, Corneteiro Lopes, Cacique Bartolomeu, João Francisco de Oliveira, o João das Botas, Gregório de Matos, primeiro poeta brasileiro, Castro Alves, Jorge Amado, João Ubaldo Ribeiro, Xisto Bahia, Caíme, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, João Gilberto, Raul Seixas, Astrude Gilberto, Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor, Pepeu Gomes, Rosa Passos, Simone, Daniela Mercury, Gordurinha, Bel Marques, Armandinho, Margarete Menezes, Ivete Sangalo, Léo Santana, Luiz Caldas, são muitos e ainda fica faltando. Esses são, ou não, a nata da intelectualidade e a elite corajosa brasileira. Cada nome exubera uma história fascinante. Para eles, compus essa canção. Mosaico baiano. Na oratória estoica dos grandes juristas, um mosaico livre e vário de conhecimento. A Bahia fez os sábios e os bons músicos, e foi consolidado o aperfeiçoamento. De Cachoeira veio o magistral Augusto, o Teixeira de Freitas, do Código Civil. Mais adiante, ali em Curralinho, um jovem de ampla inteligência clara e dom febril. Em Santo Amaro, junto aos trilhos urbanos, nasceu um popularíssimo poeta músico que inaugurou o Regendo a Tropicália e que, além de inteligente, é hiperacúsico. Assim, desse mosaico de brilhantes seres, a incluir aqui Carlinhos Brown e Gil e Gal, lembramos de Xisto, de Caíme e de Danilo. A lei é a música e a Bahia é genial. A música sacra em Salvador. As missas do Mosteiro de São Bento e o cotidiano dos monges beneditinos fascinam os fiéis, que aos domingos costumam lotar a Basílica Arquiabacial de São Sebastião, na Avenida 7. Ao longo da semana, são realizados vários cultos no local, mas é o rito dominical que concentra todas as atenções dos católicos e estimula a curiosidade dos fãs do canto gregoriano. O Coral do Mosteiro, fundado no século XVI, já tem 44 anos de existência e reconhecimento internacional. Mas o cotidiano dos monges de São Bento não se resume a ensaios musicais. São seguidores da regra beneditina: orar e trabalhar.
Erguido há 430 anos, o Mosteiro de São Bento da Bahia, em Salvador, é o primeiro mosteiro beneditino das Américas. No ambiente no qual 30 monges vivem privados do mundo externo, devemos aqui abrir um parêntese, pois há muitos que são graduados, como meu grande amigo Dom Samuel, filósofo da Universidade Federal do Ceará, que nos acompanha online. Ali também está reunido o maior acervo particular de obras de arte e segundo maior acervo de livros raros do Brasil. A riqueza histórica, artística e cultural do mosteiro foram registradas na obra luxuosa O Mosteiro de São Bento da Bahia, organizada por Dom Gregório Paixão, monge beneditino e bispo auxiliar de Salvador. Lançado em 2011 pela Versal Editores, o volume é dividido em capítulos que abordam temas como acervo de arte, a arquitetura e a biblioteca do mosteiro. Nós recebemos como presente de aniversário há alguns anos do arquiabade primaz do Brasil, Dom Emanuel W. do Amaral, este livro espetacular, o livro Tombo do Mosteiro. Os cantos gregorianos da Bahia estão associados ao coro dos monges beneditinos do Mosteiro de São Bento de Salvador. O Mosteiro de São Bento, uma instituição secular com um magnífico patrimônio, organiza missas nas quais se pode ouvir o canto gregoriano e o coro produziu gravações disponíveis em plataformas de música. Portanto, vale a pena pesquisar, encontrar e ouvir os cantos gregorianos do mais antigo mosteiro do Brasil. Essas fotos são do livro que eu citei há pouco, são as fotos extraídas desse tombo do mosteiro. São essas fotos que estão no livro Tombo. O canto gregoriano é um canto sacro, monódico, de uma só voz, entoado a capela, ou seja, sem instrumentos, e de ritmo livre, que surgiu da unificação das tradições musicais judaicas e dos cantos antigos da Igreja Católica. Foi formalizado e difundido a partir do século VI pelo Papa Gregório I, daí o nome Cantos Gregorianos, que organizou cantos litúrgicos e fundou escolas de música para formar cantores, estabelecendo-o como a música oficial da liturgia da Igreja Católica Romana. As vozes como instrumentos. Em vez de instrumentos, as vozes dos cantores, soprano, contralto, tenor e baixo, são usadas para criar as diferentes partes musicais, incluindo a percussão. A ausência dos instrumentos é a característica principal, diferenciando o canto a capela de outras formas musicais. A prática tem raízes na música religiosa medieval, especialmente no canto gregoriano. O termo a capela remonta a um tempo em que as capelas, por não possuírem órgãos ou outros instrumentos, limitavam-se ao canto coral, consoante o dicionário de Oxford, que eu consultei. E o que é o canto gregoriano? Ele é monofônico, a capela tem um ritmo livre, ou seja, a melodia não é dividida por batidas ou um pulso regular, mas segue o ritmo e a acentuação do texto falado. Latino, porque o texto em sua maioria é em latim, é retirado principalmente dos Salmos e da Bíblia. É modal, porque utiliza escalas modais específicas, afastando-se das escalas modernas. E como ele nasceu? O canto gregoriano nasceu com raízes judaicas. Tem origem nas práticas de recitação salmódica do judaísmo. No século VI, a institucionalização e a unificação desse canto ocorreram sob o pontificado de São Gregório Magno, que viveu de 590 a 604. Ele reorganizou e compilou a música litúrgica existente e criou a Schola Cantarum, uma escola para formar cantores. Serviu para unificar a música da igreja em toda a Europa. Houve uma síntese do canto romano com o canto galicano, sob as regras de carolíngias, que resultou no canto que se tornaria conhecido hoje como gregoriano.
no século XIII, o imperador Carlos Magno pediu ao Papa Adriano I que enviasse os cantos romanos à corte carolíngia, promovendo ainda mais a difusão do canto e sua adaptação ao longo do Império. Apesar do nome associado a São Gregório, a lenda diz que o Papa teria recebido inspiração do Espírito Santo na forma de uma pomba para compor as melodias, conferindo-lhe uma autoridade sagrada. Deste introito, que é a música sacra baiana, nós subimos ao pequenino Sergipe. A primeira capital do estado do Sergipe, a primeira capital do estado de Sergipe, a primeira capital do estado de Sergipe foi São Cristóvão, fundada em 1590 pelo conquistador português Cristóvão de Barros. E que nós tivemos o privilégio de fazer música no museu, na linda igreja, por algumas vezes. Aliás, música no museu já fez concertos no Brasil de norte a sul, e dos locais, quer dizer, não só Aracaju, também fizemos São Cristóvão e Laranjeiras. Então, 3 cidades importantes do Nordeste. E que eu ressalto também, se passar pela Bahia, se viemos em Salvador, se passar por Recife, por Rio Grande do Norte, tivemos em Natal, se passar por Alagoas, tivemos em Palmares, tivemos também em Maceió, se passar por Pernambuco, tivemos em Recife e também Olinda. Então, eu fiz um pequeno passeio assim, um pouquinho porque eu me passei nesse momento me lembrando as participações no Música no Museu nessas lindas cidades e levando a música do Sul para o Nordeste. Então, eu interrompi um pouquinho, mas fiquei vibrando ao ela ressaltar São Cristóvão, uma cidade linda, e tem um registro importante, porque nós fomos, o Música no Museu foi o primeiro evento feito em São Cristóvão em que recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Ele recebeu numa sexta-feira e no fim de semana seguinte nós tivemos o Música no Museu. Foi uma feliz coincidência e ficou na nossa história, e também ficou na história de São Cristóvão, que o primeiro evento cultural após receber esse título foi Música no Museu. Então, eu fico contente de você estar ressaltando, porque também me deu a oportunidade de falar um pouquinho da nossa história que se interliga com a música no Nordeste. E muito bonita e acolhedora aquela cidade, Muito, né? muito, Eu também estive lá. A cidade serviu como centro político, econômico e religioso por mais de 2 séculos, antes de a capital ser transferida para Aracaju em 1855. Em 1º de janeiro de 1590, São Cristóvão foi fundada e consolidou o domínio português no território de Sergipe. Por mais de 260 anos, foi importante centro administrativo e comercial, servindo de ponto de partida para a colonização do interior do estado. Patrimônio mundial. O Centro Histórico de São Cristóvão, com suas influências arquitetônicas coloniais, foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco. E eu já falei há pouco, exatamente, do primeiro evento realizado foi Música no Museu e ficou na nossa história. Em 1855, a capital do estado foi transferida para Aracaju. Em 1855, portanto, São Cristóvão deixa de ser a capital do Sergipe, que foi transferida para Aracaju, cidade criada especificamente para esse fim. O Espelho d'Água de Aracaju, que é a música icônica de Sergipe, conhecida como Sergipe é o País do Forró, composta pelo sergipano Rogério. Essa canção captura a alegria dos festejos juninos do estado, que se popularizaram a tal ponto que o estado é reconhecido como um celeiro de forró e tradição. Para além desta, existem outras canções que honram a cultura e a identidade do Sergipe,
Como seu hino oficial, Alegrai-vos, sergipanos. E canções que exploram a beleza das paisagens sergipanas. Sergipe é o país do forró. Composta pelo cantor e compositor Rogério, esta canção tornou-se um lema e um símbolo. Eu estou consertando aqui porque está escrito música, e é diferente. Música é diferente de canção. A música é a mãe da canção, como a poesia é a mãe do poema. A gente não escreve uma poesia, a gente escreve um poema. Alegrai-vos, sergipanos. O hino oficial de Sergipe, que remete à emancipação política do Estado em 1820, sendo considerado um dos primeiros símbolos do Estado. Outras músicas e canções. Chamego Só, outra canção de Rogério, que também deu nome ao slogan e é destacada pelos sergipanos como um dos maiores sucessos juninos. Sergipe não cabe em si, canção do artista Igor Mangueira, que também celebra o Estado. Sergipe, o meu lugar, outra música, canção, que exalta a identidade local. Sergipe aqui é o seu lugar, uma campanha que inspirou vídeos e canções que mostram a beleza do Estado, expressões musicais que representam o Sergipe. Forró e tradição junina. A música sergipana está fortemente associada aos ritmos do forró, como o xote, o chachado e o baião, que ganham força nos festejos juninos. E, é claro, as quadrilhas juninas. Além da música, as quadrilhas juninas são uma manifestação cultural que fortalece a tradição e a identidade sergipana, especialmente durante as celebrações do São João. Agora vemos o catamarã sobre o rio Sergipe. O rio Sergipe é o principal rio que banha Aracaju, dividindo a capital sergipana do município de Barra dos Coqueiros. Outros rios importantes que passam pela região de Aracaju incluem o Rio do Sal, um afluente do rio Sergipe, e o rio Poxim, que deságua no complexo estuarino formado pelo rio Sergipe e a maré de Apicum. Um passeio neste catamarã por entre as falésias, e ouve-se a música regional durante todo o trajeto. O rio Sergipe é o rio que passa por Aracaju e deságua no Oceano Atlântico, sendo fundamental para o abastecimento da cidade e da região. Embora Aracaju tenha belezas naturais como praias, a falésia não é uma característica natural da capital, sendo o rio São Francisco, na região do Xingó, outra área do estado, Xingó. O local é famoso pelos cânions e pelas falésias. Estamos quase chegando à praia de Maceió, ao mar mais turquesa e mais belo do Brasil. As areias de açúcar refinado. Só vimos algo parecido em Cancún, no México, e em Varadeiro, na nossa bela e receptiva e acolhedora Cuba. Todavia, temos de falar mais um pouco sobre a música do Sergipe. A música do Sergipe é fortemente caracterizada pelo forró, com manifestações tradicionais e eletrônicas, além de outros ritmos do Nordeste. O estado é conhecido como o país do forró, principalmente durante os festejos juninos, nos quais o forró pé de serra, o xote, o chachado e o baião são populares, assim como o forró eletrônico e o sertanejo estilizado. Para além do forró, uma manifestação cultural da tradição popular brasileira, o reizado. Tomar um banho no riacho do cavalo. Fui tomar um banho no riacho do cavalo. Chega de porta, vamos escapar. O reizado, ou folia de reis, refere-se a uma tradição popular brasileira que celebra o nascimento de Jesus e a visita dos 3 reis magos a Belém, incluindo música, dança e fé.
A palavra também pode ser o nome de uma canção do cantor brasileiro Fagner, e é uma forma de agradecer a santos reis por meio de promessas, especialmente por motivos de saúde. É uma manifestação cultural que celebra o nascimento do menino Jesus e a visita dos reis magos. Na tradição popular, envolve música, dança, reunindo a comunidade para honrar essa herança cultural. O rezado, que é a forma mais comum de se referir à tradição, na qual as pessoas pagam promessas e honram os santos reis, como pode ser visto em Japaratuba, Sergipe, de acordo com esse vídeo do YouTube. Rezado como música é o título de uma canção do cantor Fagner, lançada em 1980, que pode ser ouvida no YouTube e no Spotify. Alegria e fé. O rezado é descrito como um momento carregado de alegria, música e fé, mantendo viva uma herança que atravessa gerações. Resiste, porque pode representar a capacidade de um povo de encontrar esperança e resistência por meio da música em tempos difíceis e sombrios. O rezado é conhecido como folia de leis, tem origem portuguesa e espanhola, trazida para o Brasil durante o período colonial. Essa celebração profano-religiosa comemora o nascimento do menino Jesus e a visita dos 3 reis magos a Belém. A tradição foi adaptada no Brasil, incorporando influências das culturas africana e indígena, resultando em diferentes variações regionais, como o rezado do Congo e o rezado do Couro. Passageiros, chegamos a Alagoas. Músicos famosos de Alagoas incluem o genial multi-instrumentista Hermeto Pascoal, o ícone internacional Djavan e a cantora de forró de ritmos nordestinos Clemilda. Outros artistas alagoanos de destaque são Manu Batidão, o premiado Gama Júnior e a cantora Suzy Mariana e o músico Rodrigo Avelino. Cabe aqui uma inconfidência, eu não conheço nenhum dos 4. Segue as fotos de Hermeto e Sivuca. O acordeonista, músico arranjador, companheiro de Hermeto, Sivuca, nasceu na Paraíba e fez muito sucesso no Rio de Janeiro, Lisboa, Paris e Nova York, cidades nas quais viveu, passando um bom tempo e explodindo em sucesso. O fenômeno de Djavan também mereceria um capítulo à parte, mas ainda hoje devemos seguir, levantar âncoras e deixar as velas pandas, pois o nosso próximo destino é Pernambuco. Pernambuco, de Recife e Olinda, berço do frevo, poleiro do galo da madrugada, suas sombrinhas pequeninas, coloridas e aflitas, exuberam alegria e beleza pelas ruas e invadem o nosso imaginário de sonhos os mais alegres. Terra de Alceu Valença, esse mago contemporâneo, cuja casa em Olinda está permanentemente de janelas abertas para o mundo. Olinda é linda. Uma cidade colonial repleta de árvores seculares que deságua suas lágrimas de emoção no oceano imenso. Aí eu voltaria ao Música no Museu, que fez concertos lá em lindos espaços, igrejas, inclusive no Mosteiro de São Bento, que é um templo maravilhoso. Então a gente teve o privilégio de passar por essa cidade, iniciado no Forte, em Recife, e outros espaços também, onde nós fizemos há vários anos os nossos concertos do Música no Museu. O frevo tem mais de 100 anos e tem energia para dar e vender. Pula, salta, canta e agita-se em ritmo frenético. É famoso e importante, sua relevância para a cultura é reconhecida nacional e internacionalmente. Este é o frevo, ritmo musical e tipo de dança folclórica, nascido no Recife, no estado de Pernambuco. O frevo surgiu no final do século XIX, no Carnaval, em um momento de transição e efervescência social no Brasil, com uma grande expressão cultural das classes populares.
O Dia Nacional do Frevo é celebrado em 2 datas, em 14 de setembro, data em que nasceu, e no ano de 1882, o criador do nome frevo foi o jornalista Oswaldo da Silva Almeida. E também em 9 de fevereiro, data em que historiadores identificaram a primeira aparição da palavra frevo, em 1907, sendo esta data considerada a oficial. Com o passar dos anos, o frevo foi ganhando importância e reconhecimento pelo Brasil afora e até os dias de hoje influencia o carnaval de todo o país, incluído desde 2012 na lista representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. O frevo é parte importante da história nordestina e, consequentemente, brasileira. Recife ostenta o epíteto de Veneza brasileira e o seu carnaval não poderia ser menos famoso que o da bela e original cidade italiana. Repleto de canais, como em Veneza, Recife exubera em cores e força musical e artística, seja no Galo da Madrugada, seja no frevo entoado e dançado na capital de tons holandeses de Pernambuco. E haveria de se destacar também, em capítulo especial, se tempo tivéssemos, a presença igualmente folclórica, genial e lúdica dos bonecos gigantes de Olinda. O vocábulo frevo advém do verbo ferver. Trata-se de um ritmo fervente e frenético que tem o seu equilíbrio nas sombrinhas que se agitam nas ruas e ladeiras. Muitas vezes voam como um bumerangue, voltando para a mão do seu folião. A popularidade da dança e a criatividade do povo pernambucano deram origem a diferentes tipos de frevos. São eles: frevo de rua, instrumental e acelerado, sem letra de música, tocado pelas orquestras nas ruas e ladeiras. Foi o primeiro estilo a surgir e é o mais efervescente de todos. Atualmente, uma orquestra de frevo de rua desfila com instrumentos como saxofones, clarinetes, pistões, trombones, tubas, taróis, surdos e bombardinos. Frevo de bloco. Em vez de instrumentos de percussão e metais, o frevo de bloco é executado por uma orquestra de pau e corda, composta por violões, bandolins, flautas e cavaquinhos. É um ritmo mais lento, poético, e as letras têm um tom saudosista. Frevo canção. Esse tipo, que possui letras e é cantado, também é conhecido como marcha-canção, por ser parecido com as marchinhas de carnaval. Diferentemente do frevo de bloco, que tem uma poesia nostálgica, as letras tratam do contexto atual, é politizado e tenta explicar os fenômenos sociais. Partindo do Recife, de tantos carnavais, chegaremos agora à Paraíba, ao maior São João do mundo. A palavra Paraíba tem origem na língua tupi, sendo a raiz mais aceita a junção de Pará, que quer dizer rio ou mar, e Aíba, que é ruim, difícil de navegar. O topônimo foi atribuído inicialmente a um rio da região e significa rio ruim ou mar ruim, e mais tarde passou a designar a capitania e, consequentemente, o estado. Todavia, se a sua nomenclatura não é boa ou bonita, o seu São João, largamente apreciado e conhecido dos brasileiros, é um fenômeno estético e alegórico dos mais excelentes. Acontece em junho, em Campina Grande. O espaço em que se exibem as danças folclóricas de junho é imenso, e não há apenas uma quadrilha, mas dezenas e dezenas. Suas comidas e doces típicos são de pura excelência. Não se pode falar sobre Paraíba, capital João Pessoa, sem mencionar Zé Ramalho, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. Essa triuna clave de sol maior, intérpretes da música brasileira que acordam o Brasil
de seus tradicionais calma e cansaço. É como esquecer o gênio, e como esquecer o gênio Chico César. Teríamos mais 2 ou 3 horas para discorrer sobre esse assunto, sobre artistas tão geniais, mas precisamos seguir viagem, indo rumo ao Rio Grande do Norte, cuja capital natal sugere. Ó Deus, perdoe este pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol a retirou, fazendo cair toda a chuva que há? Senhor, eu pedi para o sol se esconder de Kim, pedi para chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Ó Deus, eu não rezei direito, o Senhor me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter lhe pedido cheinho de mágoa pro sol inclemente se retirar. Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. De joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Oh Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há? Senhor, eu pedi para o sol pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Oh Deus, se eu não rezei direito, Senhor me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher pedido cheio de mágoa pro sol inclemente se retirar. Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Agora a gente vai ouvir só, como os nossos pais, uma canção de Belchior, cantada por Elis Regina. Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver
é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que Nós qualquer escolhemos canto essa é menor do que a vida de qualquer Foi pessoa. no Teatro Bandeirantes em 1974. Por Foi isso, muito cuidado, famoso meu bem, na época. há Se chamou perigo Falso na Brilhante. esquina. E é considerado o estilo mais belo. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. É César Camargo Digo que Mariano, sou então, encantada marido como uma de nova invenção. Eu vou ficar nesta fabuloso cidade, César não vou Camargo. voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no música do vento Belchior. cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória. Essa lembrança é um quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos Parece um ainda instrumento são os mesmos e as aparências não me enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando fio metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos Tudo isso para alcançarmos o Maranhão. Uma vez alcançado, ficaremos para uma pausa até o nosso próximo encontro, no dia 6 de outubro, vindouro, quando trataremos da música do Sul. Passamos a apresentar o musicista, pianista, compositor e arranjador maranhense Antenor Bogeia, que foi nosso embaixador em vários países, como França e Grécia. Para finalizar, deixa eu ver um pouquinho aqui, embaixador Antenor Bogeia, um músico muito famoso do exterior, que aqui no Brasil também é, mas não tanto.
Convidei o Procofa pra tocar numa festa lá do sertão. O danado do cabra não foi, mas mandou para nós um baião. Festa boa lá do interior, começou um sanfoneiro a tocar. O baião do Procofa empolgou, todo mundo querendo dançar. Dança Zé Mundico com a professora e Dona Mocinha com o sacristão. Dança Severina com o zoiudo, todo mundo entra no baião. Meuzinho Chico, soldado, chamou até o capitão, que levou a Maria Bonita, mas não convidou o Lampião. Noite inteira o povo a dançar, sanfoneiro não larga o baião. Procofa que nunca foi lá, arrebentou a boca do balão. E dança sozinha a fogueteira, Dona Natana jura toda feliz. Tanto rebuliço quando passa, tão independentes seus quadris. Convidei o Procofa pra tocar numa festa lá do sertão. Danado do cabra não foi, só mandou para nós um baião. Noite inteiro o povo a dançar, sanfoneiro não larga o baião. E o Procofa que nunca foi lá, arrebentou a boca do balão. Roda a rodopia, tanta alegria, terra e um dia lá no sertão. Já não há no céu nenhuma estrela, luz do sol levou o nosso baião. Rodopia, tanta alegria, terra e um dia lá no sertão. Já não há no céu nenhuma estrela, luz do sol levou o nosso baião. Procofa, sertão, danado cabra não foi, baião. Danado cabra não foi, mandou pra nós um baião. Embaixador Antenor Bogeia, que nos assiste online, está aí nossa homenagem à sua grande arte. Muito obrigada. Agora nós vamos passar a palavra final para o nosso querido Sérgio da Costa e Silva, diretor de Música no Museu, incentivador das artes no Brasil e no exterior, que tanto, mas tanto incentivo dá a tantas pessoas, a tantos artistas. Passamos a palavra a ele. Muito obrigada. Bom, queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer a Biblioteca Nacional mais uma vez que nos abre esse espaço e a oportunidade que a gente teve desse passeio pelo Nordeste, lembrando as suas origens e a evolução de sua música, as influências e a sua pujança, trazendo do passado ao presente, trazendo uma palestra bastante enriquecedora e que nos dá a oportunidade, e até gostaria de levar essa palestra também para as escolas, e que complementam, que serão complementadas já no dia 6 de outubro com a região sul, e que teve antecedendo em agosto a região norte. Então nós estamos fazendo um passeio mostrando a pujança da música brasileira nas suas regiões, e tudo isso faz parte do projeto Sons do Brasil, que é a emenda 32680012 do Ministério da Cultura, e que proporciona a gente a fazer esse passeio enriquecedor, e que eu gostaria de, conversando com a Biblioteca Nacional, que está transmitindo ao vivo, e também com o nosso
canal Música no Museu, a gente pudesse difundir isso nas escolas, porque nós estamos tendo uma verdadeira aula, né, do passado e presente da nossa música. Então, eu assumi a sugestão, a biblioteca, a área educacional e a área cultural da biblioteca, que a gente possa gravar, deixar gravado essa apresentação e que seja fornecida às escolas, porque é uma contribuição importante e é mais uma do Música no Museu, a cultura brasileira. Então, ficamos muito contentes com esse apoio. Queremos agradecer a técnica, agradecer a área cultural da Raquel e toda a sua equipe, que nos deu a oportunidade de fazer essa série mostrando a música brasileira, os sons do Brasil nas suas regiões geográficas, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, para nós é uma alegria muito grande e tudo isso proporcionado pela emenda 32680012 do Ministério da Cultura. Então, muito obrigado a todos e agora esperamos para o dia 6 de outubro a região Sul, que também é uma região rica e que vai mostrar, como mostrou o Nordeste e o Norte, toda essa pujança da nossa música. Muito obrigado a todos e até breve.